Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos dando início a mais uma TPC do componente curricular de Química. Eu sou o professor Kelsen, PEC de Química da nossa diretoria de ensino aqui da região de Itu. Nosso objetivo hoje é falarmos sobre as metodologias ativas, né, que inclusive foi um assunto proposto no estacionamento de dúvidas, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês as devolutivas da TPC passada que nós realizamos juntamente com a PEC Amanda sobre a formação antirracista conduzida pela PEC Karina. Na ocasião, alguns colegas pontuaram alguns questionamentos, colocaram alguns questionamentos, né, algumas perguntas, dúvidas, alguns pontos para a nossa reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Continente africano e suas características. Não tive dúvidas, o assunto ficou muito objetivo e será de grande importância no trabalho em sala de aula. Que continue esse tipo de ATPC. Hoje foi um dia satisfatório e construtivo participar com professores de da área de humanas. Que continue a TPC em sua área, para não se tornar confuso. Bom, pessoal, eu gostaria aqui dentro, eu só pincelei algumas perguntas aqui, né, para nós introduzirmos e refletirmos a respeito de dois termos importantes, que é o conceito da interdisciplinaridade e também da transdisciplinaridade, né? Nós temos que tomar cuidado apenas com a fragmentação do conhecimento. E eu vou explorar um pouquinho mais isso com vocês aqui, né? Quando nós falamos da interdisciplinaridade, é um conceito que se refere ao processo de ligação existente entre duas ou mais disciplinas, a partir de algo que é comum entre elas, algum assunto que seja comum, né, às áreas. E por isso, a interdisciplinaridade, ela propõe a capacidade de dialogar entre diferentes áreas, né, fazendo entender o saber como um todo e não como partes fragmentadas. Por isso eu coloquei de nós nos atentarmos com relação à fragmentação do conhecimento. Bom, então, a interdisciplinaridade ela considera o diálogo entre as disciplinas, né? Seja ela, sei lá, biologia, a própria química, geografia, matemática, língua portuguesa, enfim, né? Ela vai permeando esse diálogo entre as disciplinas. Porém, quando a gente está falando de interdisciplinaridade, ela continua estruturada na esfera da disciplina. Um passo mais além, temos a ideia de transdisciplinaridade, onde não há mais essa fronteira entre disciplinas. A transdisciplinaridade ela é uma abordagem que visa a unidade do conhecimento. Então, nós temos a articulação de elementos que passam entre além e através das disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade do mundo real, né? A gente tem que pensar que o mundo ele é complexo. Ele não é fragmentado, não são caixinhas, né? O mundo ele é complexo. Então é nessa intencionalidade que nós estamos trabalhando a ideia da transdisciplinaridade, né? Ao mesmo tempo em que procura uma interação máxima entre essas disciplinas, nós respeitamos, no contexto da transdisciplinaridade, as particularidades de cada componente curricular, onde cada componente curricular
ela colabora com o saber comum, o mais completo possível, sem transformá-la em uma única disciplina. Um outro questionamento foi a respeito da Feira de Ciências. Falar mais sobre a Feira de Ciências. Bom, pessoal, nesse ano nós não teremos aquela Feira de Ciências conduzida pela diretoria de ensino, né? Contudo, teremos uma feira em conjunto, né, em parceria com o Instituto Federal. As inscrições para essa feira de ciências em conjunto com a feira lá do Instituto Federal, elas ocorreram até o dia 29 de outubro, porém as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 do mesmo mês, né? Essas informações foram passadas pelos coordenadores das escolas, né? Contudo, nós temos também ainda em aberto a, as inscrições para as futuras cientistas, né? As inscrições elas ocorrerão até o dia 10 de outubro. Eu coloquei aqui o link de acesso, se porventura você tiver interesse, mas também na descrição do vídeo já vou deixar, eu deixarei ali as instruções a respeito dessa feira, ok? Então vamos lá, gente. Dando continuidade, aprofundar temas sobre o racismo. Bom, pessoal, essa última TPC foi uma sugestão, inclusive, do pessoal de ciências humanas, numa provocação realmente de nós trabalharmos o tema racismo, não apenas naquela semana é, da consciência negra, né? O racismo ele deve ser trabalhado durante o ano todo, na verdade, né? Ela deve permear a nossa prática, as nossas ações, lembrando daquelas habilidades socioemocionais, enfim, ela deve ser permanente, mas caso o professor ele queira continuar com esse trabalho, com certeza será muito bem-vindo. Inclusive, nós solicitamos, ou nós pedimos, na verdade, a socialização dessas boas práticas, né? Um outro assunto, assuntos relacionados às atividades adaptadas. Eu achei bastante interessante isso daqui. Com certeza nós traremos alguma, alguma TPC abordando esse tema de atividades para crianças que precisam de uma adaptação curricular. Boa sugestão, né? Qual o material correto a seguir? O aprender sempre de Química, Biologia e Física ou o currículo em ação? Os dois. Nós devemos contemplar tanto o aprender sempre quanto o currículo em ação, mas vamos lá. Vamos refletir a respeito do nosso currículo. O nosso currículo ele está ancorado, na verdade, na BNCC, o que é correto? Então, nós temos ali todas as habilidades que devem ser desenvolvidas durante o ano sério, né? Ah, no caso do currículo em ação, que é o currículo aqui do nosso estado de São Paulo, é, o caderno ele traz ali as situações de aprendizagem que com certeza devem contemplar o bimestre. Porém, nós temos um apoio, né, um suporte, que é o Aprender Sempre, que ele serve como um momento de resgate daquelas habilidades essenciais que nós tratamos nas ATPCs passadas, inclusive as ATPCs da nossa diretoria de ensino. Então, a ideia é de que o Aprender Sempre, ele sirva de suporte, de um subsídio, de um apoio ao que está sendo trabalhado no bimestre. Não que eu deva deixar de trabalhar o currículo, parar o currículo, não. Eles são concomitantes, né? O trabalho deve ser contínuo. Bom, mas de todo modo, nós abordaremos mais esses assuntos nas próximas ATPCs. Bom, pessoal, falando em currículo, lembramos a todos que todo o material de todos os componentes curriculares, as habilidades essenciais que nós citamos aí anteriormente, todo esse material ele está disponibilizado lá no site da EFAP, né? Então tem o campo lá, entra no ensino médio
e aí você tem as habilidades essenciais, todos os cadernos dos professores e dos alunos no site da EFAP. E passando para um segundo momento da nossa pauta, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouquinho, uma introdução a respeito das metodologias ativas, falar de algumas diretrizes que orientam o processo de ensino e aprendizagem. Aqui as metodologias ativas, elas não são específicas apenas do Projeto Inova, das eletivas, por exemplo. Nós podemos tratar dessas metodologias abarcando todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, eu posso utilizá-la numa aula de biologia, numa aula de ciências, de matemática, de língua portuguesa, posso utilizar também nas unidades curriculares, enfim. Então, são metodologias muito interessantes e a nossa intencionalidade agora é apenas contextualizar, apresentar algumas ferramentas interessantes e importantes nesse método, né? Quando nós falamos primeiro de metodologia, é importante nós lembrarmos que metodologias elas são diretrizes, elas são um meio, elas orientam o processo de ensino-aprendizagem, né? E que se concretizam, essas metodologias elas se concretizam com estratégias, com abordagens, com técnicas concretas, específicas e diferenciadas, né? Muito bem. Antes de abordar propriamente dito ali a metodologia ativa, nós temos que trazer em mente que a aprendizagem, ela é um processo ativo. A aprendizagem, ela é ativa, né? Desde pequenos, a partir do momento que nós já nascemos, que nós experimentamos, começamos a falar, tudo se torna concreto para a criança, tudo nesse ambiente concreto, ele potencializa, ele facilita a aprendizagem, né? É importante também lembrarmos que a experiência daquelas pessoas, as pessoas que têm mais experiência, isso nos favorece o aprendizado, né? E outra forma também é a forma da transmissão de conhecimento. Ela é importante, mas a aprendizagem por meio da transmissão, ela é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação, ela é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda, né? E nos últimos anos, nós observamos que existe uma ênfase maior em combinar as metodologias ativas em contextos híbridos, em especial nesse contexto que nós acabamos de sair, né, de isolamento social. Então, nós fomos realmente forçados a experimentar essas metodologias no contexto híbrido, né? A aprendizagem também, a aprendizagem ativa, ela é muito significativa quando nós avançamos em níveis mais simples para os mais complexos de conhecimento e experiência, né? Aprendemos de forma ativa a partir de contextos, né? De uma forma contextualizada, né? Valorizando ali primeiramente os conhecimentos prévios dos alunos e que vamos ancorando os novos conhecimentos, né? Quando nós estamos falando de metodologias ativas, o professor, nesse processo, ele se torna mais um mediador, orientando e conduzindo os alunos na solução de problemas, na elaboração de ideias, de argumentos, no trabalho de equipes e em outras competências muito importantes, como a responsabilidade, por exemplo, a independência dele, a proatividade, o trabalho com a ética. Então, perceba que nós tiramos o foco do professor, sendo ele mais um mediador,
e passamos esse protagonismo ao aluno, né? Estimulando sua autonomia, sua independência. E a aprendizagem ativa, ela dá um salto na relação entre professor e aluno nesse formato. Os alunos, eles são realmente estimulados a tomarem a frente, com maior interação, com maior independência, participando ativamente desse processo. Então, é importante, muitas vezes, nós tirarmos de nossa mente do professor esse trabalho apenas de exposição de conteúdo ou passar ali um conteúdo, não, ele apenas media. Bom, vamos apresentar então algumas técnicas e eu vou apresentando para vocês aqui também algumas referências onde nós embasamos esse nosso trabalho aqui hoje, né? Um dos modelos, uma das metodologias ativas é a sala de aula invertida, né? Então, nós saímos daquele formato tradicional de sala de aula para essa sala invertida, onde o aluno ele estuda previamente e o professor ele trabalha as dificuldades do aluno, não na exposição de conteúdos, né? Então, é importante, nesse primeiro momento, o professor ele pode levantar, realizar colocando numa pasta, num drive, por exemplo, vídeos, materiais de pesquisa, textos, enfim, ele já prepara esse material para que o aluno ele tenha acesso e essa pesquisa do aluno ela já é direcionada. Nós não deixar o aluno colocar um tema e deixar o aluno abordar esse tema de forma livre, sem um direcionamento do professor, sem essa mediação do professor, pode ser que o professor ele não alcance aqueles objetivos que ele pretende, né? Então, é fundamental que o professor ele tenha essa curadoria. Esse material ele já esteja previamente separado e o aluno ele vai selecionando ali o que ele acha mais interessante nessa construção do conhecimento, né? Sempre com a supervisão do professor. É fundamental a supervisão do professor. Então, antes da aula, o professor ele precisa dessa sondagem, verificar as questões mais problemáticas a serem trabalhadas em sala de aula. E durante a sala de aula, a apresentação do material e questões para discussão. Então, a sala invertida, ela não deve ser novidade apenas em uma área de conhecimento, por exemplo, ciência da natureza, não, pelo contrário, todas as áreas de conhecimento nós conseguimos trabalhar o princípio da sala invertida, né? Duas coisas fundamentais que são importantes, segundo o autor desse livro aí. Produção de material online, né? Que são exemplos, não é transformar a aula presencial em uma aula gravada. Então, a intenção aqui desse material inicial que deve ser colocado ali para o aluno não é gravar a sua aula e colocar ali, não. É para que seja um material de pesquisa para o aluno. E segundo ponto muito importante para que essa aula invertida, a sala invertida dê certo, é o planejamento das atividades a serem realizadas no momento que o aluno retornar para a sala de aula. Segundo esse outro autor, o José Moan, que nós inclusive já comentamos sobre ele aqui, ele aborda bastante metodologias ativas. Nesse livro, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, aqui ele comenta sobre a aprendizagem baseada em investigação e problemas, né? Sob a orientação do professor, os alunos eles desenvolvem habilidades de levantarem questões e problemas, interpretações e possíveis soluções. Isso envolve pesquisa, envolve avaliação de situação, envolve ponto de vista entre os alunos, de diferentes ideias e pontos de vista ali diferentes, isso é muito legal. E também a problemática de assumir riscos, né? Lembrando que a gente está falando de investigação. Caminhamos de um ambiente simples para um mais complexo. Bem elaborados, a aprendizagem baseada por investigação, ela contribui para a mobilização de competências socioemocionais. Uma outra técnica de aprendizagem ativa, uma metodologia ativa também bastante interessante, é a aprendizagem baseada
em projetos, onde os alunos eles se envolvem com tarefas e desafios para desenvolver um projeto que tenha a ver com o seu cotidiano, habilidades relacionadas ao pensamento crítico e criativo. Então, é importante, quando nós propomos uma metodologia baseada em projetos, que haja nas estratégias ali do professor, paradas, momentos de reflexão, momentos de um feedback, da autoavaliação do aluno, diferente de uma sequência didática que nós estamos acostumados já, um projeto de aprendizagem, o objetivo do projeto é gerar um produto, um protótipo, né? Essa é a ideia dos projetos, né? De forma coletiva, né? Pensando em resolver um determinado problema do seu cotidiano. Então, existem vários modelos para a implementação da metodologia em projeto que inclusive ele coloca nesse livro aqui, como pode ser um projeto, eles podem ser projetos semanais, 1, 2 aulas, ou um projeto a ser desenvolvido no bimestre, pode ser um projeto que tenha uma intencionalidade de construção, que eles realmente construam um protótipo, algum produto, pode ser um projeto investigativo, com foco na pesquisa, uma situação utilizando a pesquisa científica, projeto explicativo também, onde a intenção é responder questões, como que funciona, para que serve, como que foi construído. Então, nós temos essa dimensionalidade. E pode ser desenvolvido dentro de uma disciplina ou num projeto integrador, por exemplo, trabalhando a interdisciplinaridade. Uma outra técnica para aprendizagem ativa é a aprendizagem baseada em jogos, né? Nós já, em outros momentos formativos, nós comentamos sobre o Duolingo, que é uma ferramenta utilizada para aprendizagem de língua estrangeira. Então, você trabalha com fases, com metas, com desafios. É muito bacana, porque o professor ele já pode propor o jogo e o aluno também ele tem a condição de montar um jogo como uma estratégia e um desafio para trabalho em sala de aula, por exemplo. Quando nós estamos falando sobre jogos, hoje é muito fácil nós compartilharmos e criarmos histórias, né? Sejam na nossa língua nativa ou em outras línguas também, caso o professor tenha interesse. Agora, as narrativas, as histórias, as simulações, as imersões em contos de fadas, por exemplo, com ou sem usos tecnológicos, por exemplo, um tribunal de júri, os jogos nas aulas com linguagem de jogos, que é a gamificação, elas são importantes estratégias de motivação. Ela lida, como eu disse, com fases, com desafios, com riscos. O Duolingo, que nós comentamos, o aluno ele pode escolher o seu ritmo de aprendizagem, né? Isso. Ele consegue ver o avanço dos seus colegas, ele consegue ganhar recompensas, e o professor ele pode acompanhar o desenvolvimento do aluno propondo desafios, né? Incluindo nesses desafios, inclusive, as avaliações, né? Uma outra ferramenta bastante interessante é a Minecraft. Essa ferramenta, quando ela tem uma versão voltada para a educação. Então, você consegue selecionar ali, explorar as lições de acordo com a área de conhecimento. No caso aqui, nós pegamos a área de ciências da natureza. Então, veja que eu tenho uma lição sobre as células eucarióticas, então tem um joguinho, ele pode desenvolver um jogo, por exemplo, ou o professor pode trazer essa atividade, propor essa atividade para ele, lembrando que é possível trabalhar com metas, com desafios, com riscos, isso é muito legal, né? Tem um outro exemplo de lição ali, uma outra proposta sobre energia renovável, construtores de pontes, extinção, futuro dos orangotangos, caça dos elementos, que é voltada para o ensino médio, trabalhando com os elementos químicos.
Então, essa é uma ferramenta muito interessante, né? No centro de mídia, se você colocar ali na busca Minecraft, você observa que o centro de mídias ele já propôs algumas informações a respeito dessa ferramenta. Como estudar Minecraft, o que é o Minecraft, né, essa ferramenta, cria suas histórias e personagens com Minecraft, o stop motion, que é muito legal. Então, você tem bastante subsídio no próprio centro de mídias, que você pode, primeiro, se apropriar dessa ferramenta e depois propor, sugerir alguma atividade ou alguma movimentação em sala de aula utilizando essa ferramenta. Uma outra proposta é o trabalho com Lego Education, né? E você tem, quando você entra nessa área da educação, você encontra vários planos de aula por unidades, então você tem áreas de engenharia, de computação, tem o do STEAM. Então, e observe que o STEAM, ele tem mais de 264 planos de aulas ali para você se inspirar aí na tua aula utilizando essa ferramenta bastante interessante, né? No caso do STEAM, é uma ferramenta interessante porque ela é baseada em projetos, né? E o objetivo é formar o aluno em diversos conhecimentos para que desenvolvam diferentes habilidades. E aí vai da sensibilidade do professor, de organizar ali o ano, série, trabalho com a recuperação daqueles alunos que tiveram dificuldade com o currículo. Você pode oferecer essas estratégias, essas ferramentas que vão subsidiar no seu trabalho em sala de aula. Uma proposta de leitura foi realizada aqui no Nova Escola. Ele vai abordar um pouquinho, uma abordagem mais superficial ali, para você começar a entender o que é o STEAM, e essas outras ferramentas eles vão para você se apropriar e trabalhar em sala de aula. Pessoal, quando nós falamos dessas ferramentas e dessas sugestões de metodologias, é importante que você também não trabalhe apenas com uma metodologia ativa. Se eu for trabalhar com uma sala invertida, diversifique essas metodologias. Nós colocamos 4, mas se você pesquisar, inclusive nesses livros, né, que nós abordamos e trabalhamos aqui, esse daqui do Mohan, essas metodologias inovativas, a própria sala invertida, a sala de aula invertida, todo esse material que nós apresentamos aqui, todos eles estão disponibilizados na biblioteca da sua escola, né? Esses daqui estão aqui no núcleo pedagógico, mas eles também são, você tem a disponibilidade de trabalho com esse material aí na escola. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela colaboração na construção dessa ATPC, né? Um momento formativo, e coloco-me à disposição de vocês, tá bom? Estou aqui disponibilizando também o estacionamento de dúvidas, qualquer perguntas, eventuais dúvidas ou sugestões serão bem-vindas. Um abraço a todos, uma excelente semana, até mais!